Você já se sentiu preso em um ciclo de fé, fazendo tudo certo, orando, lendo a Bíblia, frequentando a igreja, mas no fundo, sente que algo crucial está faltando? Que apesar do esforço, sua conexão espiritual não decola, permanecendo em um platô de frustração silenciosa? Milhões de cristãos dedicados compartilham esse segredo incômodo. Buscam um relacionamento profundo, anseiam por milagres e uma presença tangível, mas encontram distância e promessas não cumpridas. Este não é um problema de falta de fé ou devoção. É o engano silencioso, uma armadilha sutil em nossos hábitos diários que nos impede de experimentar a plenitude prometida. A frustração é real. Você se esforça para manter a disciplina, aplica os ensinamentos, mas a sensação é de que corre em círculos. Orações parecem não passar do teto, a leitura bíblica vira ritual, e a alegria de outros parece distante. Essa desconexão não reflete sua incapacidade ou falha de crença. É um sintoma de que operamos sob regras não ditas, hábitos enraizados que, embora bem intencionados, sabotam o crescimento e a manifestação da sua fé. Há algo faltando, sim, mas não é místico, é prático, fundamental e está bem debaixo do nosso nariz. A verdade é que o problema não reside na quantidade de sua fé, mas na qualidade e direção de seus hábitos diários. O que você faz repetidamente, suas rotinas, moldam sua realidade espiritual de formas que a maioria ignora. Fomos ensinados a buscar a Deus, de certas maneiras, a seguir um roteiro, mas e se esse roteiro estiver incompleto? E se as práticas que consideramos pilares, na verdade, nos limitarem, criando barreiras invisíveis entre nós e a experiência transformadora que tanto ansiamos? Prepare-se para questionar o óbvio, para desaprender o que parecia inquestionável. O caminho para uma fé vibrante e ativa começa com uma reavaliação radical de como interagimos com o divino em nosso cotidiano. Hoje vamos desvendar o primeiro hábito radical, algo que contraria diretamente uma das práticas mais arraigadas e, paradoxalmente, mais mal compreendidas da vida cristã. Não se trata de orar mais alto ou por mais tempo, nem de ler mais capítulos da Bíblia. A revelação que trago é sobre a forma como você inicia cada dia e como essa simples ação ou a falta dela tem o poder de abrir ou fechar as portas para o sobrenatural em sua vida. A maioria de nós acorda e imediatamente se joga nas demandas do mundo, nas preocupações e nas listas de tarefas, antes mesmo de ter um diálogo consciente com o Criador. Esse é o primeiro erro fundamental que sufoca o potencial da sua fé antes mesmo que o dia comece. O hábito radical que muitos ignoram é a primazia da conexão silenciosa. Antes de qualquer outra coisa, antes do celular, das notícias, de planejar o dia, precisamos deliberadamente buscar um momento de quietude e presença. Não para pedir ou interceder, mas simplesmente para estar na presença de Deus, reconhecendo sua soberania e permitindo que o Espírito Santo preencha seu ser. Esta prática, simples e desafiadora em um mundo barulhento, é a chave para alinhar seu espírito com a vontade divina, para sintonizar sua alma com a frequência celestial. É a base que prepara o terreno para que sua fé finalmente deslanche. Nas próximas partes, vou te mostrar como fazer isso de forma prática e transformadora, redefinindo sua experiência com o divino. Afinal, a busca por uma fé robusta não se satisfaz com o consumo passivo. O primeiro hábito que desafia a forma como interagimos com a palavra é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro abismo entre a fé estagnada e a fé vibrante reside na superficialidade com que abordamos outras rotinas que parecem piedosas. Muitos cristãos, sem perceber, estão presos em um ciclo de repetição vazia,
cumprindo rituais sem extrair a essência transformadora. É como regar uma planta com água sem nutrientes. Por trás da fachada de devoção, práticas mal compreendidas sabotam o crescimento espiritual de forma silenciosa e devastadora. Prepare-se para desvendar o segundo segredo, que desafia a natureza da sua interação diária com o divino. O segundo hábito, que pastores raramente detalham, talvez por sua aparente simplicidade, é a prática da escuta ativa e profunda no silêncio. Não é apenas silêncio passivo, mas o cultivo intencional de um espaço desprovido de distrações para realmente ouvir. Preenchemos cada lacuna com ruído, podcasts, música, notícias, a voz interior incessante. A superficialidade aqui reside em confundir a ausência de som externo com a presença de escuta interna. Quando negligenciado, este hábito impede a percepção das sutilezas da direção divina, abafando aquela voz mansa e delicada. Pequenas janelas de quietude focada, de 5, 10, 15 minutos diários, podem parecer insignificantes, mas são o terreno fértil para a clareza e conexão profunda que a vida agitada rouba de nós. É aqui que muitas revelações se perdem. A superficialidade dessa rotina se manifesta quando transformamos a quietude em mera formalidade, um item a ser riscado da lista. Sentamo-nos, mas a mente divaga para afazeres e preocupações, sem intenção de escuta, apenas de preenchimento. A verdadeira escuta ativa exige despojamento do ego, uma rendição à possibilidade de que algo maior será comunicado. Contraste isso com a crença comum de que mais oração ou mais estudo é sempre a resposta. Se essa oração é um monólogo e esse estudo uma leitura superficial, o impacto é mínimo. A verdade por trás dessas disciplinas é que a qualidade supera em muito a quantidade, e a profundidade da nossa presença supera a extensão do nosso tempo. O que você realmente está absorvendo? E isso nos leva ao terceiro hábito, ainda mais desafiador na sua simplicidade, a prática da gratidão ativa e específica. Não se trata de uma lista genérica de "Obrigado, Deus", mas de um exercício diário e intencional de identificar e verbalizar ou registrar pelo menos 3 coisas específicas pelas quais você é genuinamente grato. Muitos vivem em piloto automático de reclamações e desejos insatisfeitos, focando no que falta. Essa mentalidade de escassez é um veneno sutil para a alma, obscurecendo as bênçãos diárias. Em vez de meramente reconhecer o bem, a gratidão ativa treina seu cérebro e espírito para procurar o divino no ordinário. É uma mudança de lente que transforma a percepção da sua realidade, abrindo os olhos para a provisão constante e a presença de Deus nos detalhes. Esses 3 hábitos, interação profunda com a palavra, escuta ativa no silêncio e gratidão específica, são pilares que, quando negligenciados, criam o abismo entre a fé esperada e a fé experimentada. Eles desconstroem a expectativa de que o crescimento espiritual é fruto de mais atividades, e sim de melhores. A verdade por trás das disciplinas não está na sua quantidade, mas na sua qualidade, intenção e profundidade. Pequenas mudanças diárias, quase imperceptíveis, podem ter um impacto gigantesco, mas são frequentemente ignoradas em favor de rotinas visíveis, porém superficiais. O que acontece quando você aplica esses segredos? A transformação é inevitável. Mas o que mais está escondido? Prepare-se, porque os próximos segredos desafiarão ainda mais o que você pensa saber sobre a fé. Aprofundando ainda mais na revelação, chegamos ao que pode ser a mais radical das transformações. Se você pensou que os hábitos anteriores eram disruptivos, prepare-se para o 4º pilar, a verdadeira chave proibida que muitos evitam mencionar. Não se trata apenas de orar mais,
mas de como você ora. Esqueça as repetições vazias e as listas de pedidos. Estamos falando de um mergulho profundo na escuta ativa, uma meditação contemplativa que transcende o barulho exterior e interior, sintonizando sua alma com uma frequência que a maioria nem sabe que existe. É um diálogo íntimo, sem roteiro, sem performance, onde a presença se torna a oração mais poderosa e a resposta vem não em palavras, mas em uma clareza e paz que desintegram a ansiedade e a dúvida. Este quarto hábito não é uma adição à sua rotina, mas uma redefinição dela. Ele exige coragem para silenciar o mundo e, mais importante, para silenciar a si mesmo. Não é uma prática que se encaixa em caixas ou horários apertados, mas que se infiltra em cada momento do seu dia, transformando o ordinário em sagrado. Ao invés de buscar a Deus em um lugar distante, você o encontra na respiração, no olhar, na quietude. É aqui que a verdade se manifesta, desnudando as pretensões e revelando uma conexão que é tão palpável quanto o ar que você respira. Essa é a ponte que liga a fé teórica à experiência viva, a teoria à manifestação. E então chegamos ao quinto hábito, o selo final, a verdadeira maestria da chave proibida, a prática da intencionalidade radical. Não é sobre fazer mais, mas sobre fazer cada coisa com propósito consciente e espiritual. Desde o momento em que seus pés tocam o chão até o último pensamento antes de dormir, cada ação, cada interação, cada escolha é imbuída de uma consciência divina. Você não está apenas vivendo, você está cocriando, manifestando e testemunhando o poder em ação. É a fusão perfeita entre o mundo material e o espiritual, onde a vida se torna uma oração contínua. Se você está sentindo essa verdade ressoar em sua alma e sente que algo está mudando dentro de você, deixe seu like e um comentário abaixo. Isso nos ajuda a espalhar essas revelações e alcançar outras pessoas que também buscam essa transformação profunda. A integração desses 5 hábitos, quando praticados com a profundidade e a intenção corretas, não é apenas uma mudança de rotina, é uma reengenharia completa do seu ser. Eles operam em sinergia, cada um amplificando o poder do outro, criando um ciclo virtuoso de crescimento e revelação. O que antes parecia um vazio insuperável, a sensação de que algo estava faltando, agora é preenchido por uma plenitude que emana de dentro para fora. Você não está mais perseguindo a espiritualidade. Você está vivenciando-a, encarnando-a. É a resposta para a pergunta que assombrou tantos crentes. Como de fato a minha fé pode decolar e me levar a uma experiência divina autêntica e inabalável? Mas, se esses hábitos são tão transformadores, tão libertadores, porque a grande maioria dos especialistas e líderes religiosos hesita em ensiná-los com a profundidade necessária? Por que essa chave proibida permanece escondida nas sombras, acessível apenas para aqueles que ousam questionar o status quo e buscar além do óbvio? A resposta para essa pergunta é complexa e perturbadora e nos leva a confrontar verdades que muitos preferem ignorar. Prepare-se para desvendar o que realmente está por trás do silêncio, o verdadeiro motivo pelo qual a sua fé, talvez, nunca teve a chance de florescer em todo o seu potencial. Você já se sentiu preso em um ciclo de rituais espirituais que no fundo pareciam vazios? O segredo que pastores não contam não está nas grandes revelações, mas naquilo que se esconde à vista, a superficialidade das rotinas que sabotaram seu crescimento. Não é sobre o que você faz, mas sobre o como e o porquê. A maioria se contenta com a superfície, com a oração mecânica e a leitura apressada, esperando uma transformação que nunca chega. Mas e se a verdade estivesse em hábitos tão simples, tão chocantes em sua eficácia, que desafiam tudo o que você aprendeu? O primeiro hábito, a escuta profunda,
Não é apenas silenciar, mas sintonizar-se com a voz interior, o sussurro divino que a cacofonia do mundo abafa. É uma entrega, uma rendição que abre portas. Mas o verdadeiro choque começa com o segundo hábito, a desconstrução consciente. Não é sobre questionar a fé, mas questionar sua fé. Desmontar crenças herdadas, dogmas engessados, para descobrir o que realmente ressoa com sua alma. É um ato de coragem que poucos se atrevem, pois implica confrontar a própria identidade espiritual, construída sobre pilares talvez frágeis. E o terceiro hábito, a vulnerabilidade radical. Não é sobre confessar pecados, mas sobre expor sua alma sem filtros, sem máscaras, sem a pretensão de ser perfeito. É a aceitação plena de sua humanidade, de suas falhas e de sua luz, diante do divino e de si mesmo. Pequenas mudanças diárias, como a prática de um diário de autoanálise brutalmente honesta, podem ter um impacto gigantesco, muitas vezes ignorado. Contrasta com o que todos fazem, a fachada de santidade, e revela o que realmente funciona, a verdade por trás das disciplinas espirituais. O quarto hábito é a contemplação da sombra. Não fugir dos seus medos, das suas dores, mas encará-los, compreendê-los como parte integrante do seu ser e integrá-los à sua luz. O quinto, a conexão cósmica, transcende a oração pessoal para uma fusão com a energia universal, sentindo a interconexão de toda a vida. São passos que preparam o terreno para o clímax, para a revolução. E então, chegamos aos hábitos que redefinem tudo. O sexto hábito, o desapego ativo. Não é apenas soltar, mas ativamente desvincular-se de expectativas, de resultados, da própria ideia de progresso espiritual como um fim. É a libertação da necessidade de controle, a entrega total ao fluxo da existência. E o sétimo, o mais impactante de todos, a presença absoluta. Não como um momento, mas como um estado contínuo, dissolver a ilusão de separação entre você e o divino, entre você e o mundo, estar aqui, agora, plenamente, em cada respiração, em cada pensamento, em cada ação. A aplicação combinada desses 7 hábitos diários não é apenas um crescimento, é uma fusão. Sua espiritualidade nunca mais será a mesma, porque você simplesmente será a espiritualidade.